Olá! Vamos falar hoje de feridas emocionais, que são aquelas situações que aconteceram contigo que foram muito dolorosas e te prendem no passado de alguma forma, te impede de seguir em frente. E vamos falar também de como se libertar desse passado. O que é ferida emocional? É uma palavra, né? Uma expressão que se refere à dor psicológica profunda, duradoura, que resulta de experiências, de eventos que foram emocionalmente difíceis, que você não teve muita condição de lidar com isso na hora, naquele momento, e ficou aí guardadinho de você e continua causando efeito, continua te afetando, continua mudando o seu modo de vida que se não tivesse acontecido esse tipo de coisa. Vamos dar exemplos de algumas situações e vamos falar de alguns caminhos para a gente se livrar disso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para te mostrar a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo, que você pode levar para uma terapia, para se trabalhar, para viver melhor. Eu mesmo não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link aqui na descrição ou pelo WhatsApp mais prático de pegar as informações, horário, valor, online, presencial, todos esses detalhes. Aproveitando, já falando para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar, coloca aqui o que você está achando desse assunto. Aproveita que você vai entrar aqui na caixa de descrição, tem o link para o Clube de Canais, para quem quiser colaborar, para o canal de cortes, que é um outro canal paralelo desse, que tem cortes, aqueles momentos mais específicos de vídeos mais antigos. Fica à vontade, seja bem-vindo. Então vamos lá. Uma ferida emocional, como eu falei, é uma coisa que aconteceu contigo, foi doloroso, foi difícil de lidar com aquilo no momento e fica na tua vida por muito tempo, às vezes o tempo todo, não sai nunca, se você não trabalhar, se a coisa não for tratada. Ele é o resultado de um acontecimento que te marcou negativamente e não importa se outra pessoa considera que aquilo, que bobagem, né? Aquilo foi te marcar, foi te ferir. Imagina, não importa. Importa é a própria pessoa. Se para você te marcou, se aquilo te modificou, se aquilo modificou, e eu vou te dar exemplo de como. E normalmente as pessoas falam esse tipo de coisa que, não, foi uma lição de vida, aquilo você aprendeu. E um belo exemplo foi até um inscrito que no vídeo de ontem ele colocou nos comentários um link de um vídeo que eu achei bastante interessante, que é um corte. Eu vou colocar esse link aqui na descrição, do Antônio Tabet, aquele rapaz do Porta dos Fundos. E ele está conversando com uma psiquiatra e contou uma passagem dele. Ele conta que quando ele tinha 18, acho que de 18 anos, né, nessa faixa de idade, mas enfim, ele tinha acabado de ser aprovado no vestibular e ligou para a mãe dele, todo contente. Nossa, foi a nota máxima do vestibular, da prova, fui aprovado, estava todo feliz, uma faculdade maravilhosa. E o que a mãe dele fala? Não fez mais que sua obrigação. E não me ligue mais a cobrar para falar desse tipo de coisa. E ele diz que isso marcou ele profundamente. E até ele fala uma frase, agora ele fala rindo, só que não é porque a pessoa está falando rindo que a coisa não marcou, não modificou ele internamente, porque ele até fala que que a mãe dele fala que se não fosse esse meu jeito de lidar com você, eu não estaria te impulsionando para frente para você conseguir coisas cada vez melhores. Só que a conclusão dele é, não, se não fosse esse tipo de conduta que você tinha comigo, eu seria o Zuckerberg hoje, eu poderia ser muito mais. Então, o que é muito legal, então ele reconhece que o sucesso dele, o desenvolvimento profissional dele, depende dele, não dependeu dos pé na bunda que as pessoas dão achando que estão fazendo coisa legal ou não, e que podia ser melhor, né? Podia com uma tratativa, e aquilo com certeza foi uma ferida emocional. Ele deixou muito claro que aquilo marcou ele e continua influenciando ele, porque agora é um homem maduro, já não sei se está na meia idade, mas que continua lembrando, continua mencionando, colocou isso publicamente numa conversa que estava tendo com outras pessoas, gravadas, que estava ali para ser colocada na internet. Então, se é suficiente para ele lembrar, mencionar, é porque a coisa está agindo ainda dentro dele, no coração dele, essa coisa ainda está ali funcionando.
né? Então, ferida emocional é isso, tem um impacto bastante negativo nas decisões e nos relacionamentos das pessoas ao longo da vida, e se não tratar, pela vida inteira. Então, vamos dar alguns exemplos de feridas emocionais. Acho que eu separei 5 que talvez sejam as principais, mas a ferida emocional não tem nem principal, porque cada um tem a sua vida. Uma situação que para uma pessoa foi muito forte, marcou muito, outra pessoa pode ser que não tenha tanta marca porque aconteceu de algum outro jeito, teve alguma coisa amenizante, mas enfim, vamos falar dessas 5. A primeira é abandono. Né, todo tipo de abandono ou negligência emocional. Negligência emocional são aquelas pessoas com quem você conta, você espera e fazem a maior cara de paisagem para os seus momentos mais importantes, para os seus momentos mais marcantes, tanto os positivos como os negativos. Né, que a gente costuma pensar muito nisso, negligência da pessoa que estava precisando de um atendimento e não foi atendida, foi negligente, mas uma pessoa que quer comemorar uma vitória. E a figura mais importante da vida dele, para quem ele lembrou de ligar, para comentar, para comemorar junto, falou, não fez mais do que a obrigação, né? É bastante dolorido ouvir esse tipo de coisa. E conforme o tipo de abandono que a pessoa passa, que ela sente, que ela viveu, ela pode passar o resto da vida com aquela sensação de ser rejeitado por outras pessoas, aquela sensação de que a coisa vai se repetindo, vai continuando, porque é a sensação de que as pessoas são assim. Se a pessoa mais importante da vida dele foi assim, então, que dirá das pessoas menos importantes, né? Se essa daqui não quis nem saber de mim, que dirá as pessoas que não estão tão assim, né? Então, é aquele medo de continuar se relacionando, né, de uma forma gostosa, de uma forma leve com as pessoas. E também pode ter uma sensação de abandono, situações as quais a pessoa não fez por mal, não é intencional, como por exemplo o falecimento de uma pessoa querida. Né? Um divórcio, uma separação aconteceu porque tinha que acontecer, mas é possível que venha em paralelo ainda uma sensação de abandono, uma sensação de que me deixaram, e pode ser que a pessoa não consiga superar isso por muito tempo ou pelo resto da vida toda. E fica difícil para a pessoa estar vivendo outros relacionamentos de uma forma saudável. Muitas vezes o abandono também acontece, né, nem quando a pessoa tem uma ação bem clara, né? A pessoa virou as costas, o pai foi embora, ou simplesmente estava em casa só de corpo presente, a alma parecia que não estava ali porque não se comunicava, não se relacionava, não trocava ideia. E muitas vezes a sensação da pessoa que está abandonando é de que não fiz nada? Como assim? Às vezes a pessoa nem percebe, mas exatamente o não fazer nada é que foi o abandono. Não atendeu, não ouviu, principalmente quando é a pessoa que esperam de você. Se você é um pai, você é uma mãe, você é uma pessoa ali presente. É claro que os filhos esperam que você se comunique, que você converse, que você oriente, que você esteja presente, que você comemore. É claro, né? Uma outra situação de forte ferida emocional são os abusos, abuso físico, abuso emocional, e dentro do abuso físico entra aquele bem mais forte, que é complicado da gente colocar a palavra, mas eu sei que você está me entendendo, porque a gente sabe que acaba tendo alguns cortes aqui no YouTube por conta de palavras mais pesadas, mas você consegue me entender o quanto que ficam cicatrizes. Eu não sei se você consegue me entender, mas eu te conto. Eu que atendi muitas pessoas que passaram por esses abusos, principalmente mulheres, ou principalmente por conta de estatística, estatisticamente mulheres muito mais, cicatrizes profundas na autoestima e na capacidade de confiar nas outras pessoas, porque normalmente acontece com aquelas pessoas que ela mais tinha confiança, mais acreditava, menos ia imaginar que fosse alguém com coragem de lhe fazer mal. E normalmente quando acontece numa idade muito nova, a menina tem uma dúvida muito grande, uma mistura do que é isso. Tá me dando atenção, tá comigo, mas a coisa tá desconfortável.
acontece de cair a ficha mesmo, depois que cresce um pouco e fala, nossa, aquilo foi horrível. Não, aquilo não devia ter acontecido nunca. Então, isso é uma ferida emocional muito forte. A rejeição também, né? Tanto o bullying, qualquer tipo de bullying, que é desmerecer outra pessoa, que é falar aquelas coisas negativas, ou a simples sensação de não ser aceito, aquela sensação de que as pessoas não estão muito aí para você, não estão nem aí para você, se você está ali, se você não está, meio que tanto faz. Então, também entra aí no grupo da rejeição, faz que a pessoa fique com com aquele comportamento de vigilância, aquele estresse de estar observando o tempo todo que pessoa que está rejeitando, quem que está aqui agora no mundo dela, no universo dela. E nos comentários uma pessoa me comentou que todo mundo a rejeita, todo mundo vira a cara, ninguém tem bom contato com ela. Aí faz a gente pensar, como assim todo mundo? Por que isso? Uma rejeição muito forte no período muito significativo faz a pessoa ter aquela sensação de que é todo mundo igual. E a pessoa, às vezes, acontece fazendo uma profecia autorreveladora, quando a pessoa tem tanto medo de que a coisa acontece que ela promove que a coisa aconteça e ela nem percebe que de algum jeito ela está participando dessa rejeição. Traição é outro evento que pode deixar uma ferida emocional muito forte. Ser traído, a pessoa ter um combinado com você. Às vezes o combinado é claro, é falado, às vezes o combinado é implícito, mas é muito bem entendido e a pessoa trai. Então pode trair tanto naquele traimento, naquela traição de relacionamento, de casal, ou traições que você não são tão óbvias, né? Onde, por exemplo, você confia naquela pessoa, você conta, você fala coisas da sua vida, você está ali confidenciando, de repente você descobre que essa pessoa contou para outras pessoas, já abriu para todo mundo. E você fala, não, foi uma traição, eu falei em confidência, estava muito claro que eu não queria que isso ficasse exposto para todo mundo. As traições são muito dolorosas. Um outro que eu acho que é até um dos mais importantes, que são as mensagens negativas recebidas na infância. A infância é aquele momento que você é esponja, que tudo é importante, que tudo é significativo. Então você receber informações negativas a seu respeito, você acaba não acreditando em você mesmo e pode levar a sentimento de culpa, sentimento de vergonha, que pode ser muito paralisante. E aí a gente inclui aqueles termos que se usam para as crianças, né? Que você é preguiçoso, ou então excesso de punição. A criança faz uma coisa que não é legal, em vez de conversar, de tentar entender qual foi a motivação, explicar, orientar, não, já vem com uma punição forte, não, assim já vai aprender, já não vai fazer mais. A criança acaba recebendo aquilo como mensagem de que ela tem um valor muito pequeno, de que ela, qualquer coisinha, já vai ser altamente punida porque ela não merece mais do que aquilo, ela não merece um tempo, uma atenção, uma conversa, nada disso, né? E então, como superar? Como é que a gente lida com isso tudo, com essas feridas emocionais? Sozinho, pode até ser, você pode se elaborar, se conhecer, entender o que aconteceu, mas eu entendo que o processo terapêutico acaba sendo bastante importante para você entender e ter uma oportunidade de processar suas emoções, né? Desenvolver estratégias para lidar com esse passado, para olhar para ele de uma forma mais clara e aprender a construir relacionamentos mais interessantes, mais funcionais para você. E é importante lembrar que muitas vezes o processo ele pode ser longo. Tem pessoas que em poucas sessões já, nossa, caiu a ficha, entendi. Tem, mas algumas vezes o processo ele é mais longo, ele é mais desafiador, porque envolve muita coisa, envolve ter que enfrentar e olhar para coisas que para a pessoa é muito difícil, né? Mas é fundamental para uma vida emocional mais saudável. E aí cada profissional pode lidar com o problema dessa pessoa que ele está recebendo, com o consultante, de uma forma conforme as técnicas que ele tiver. O que eu acho interessante, e aí entra um pouquinho aquela coisa
do cliente, do paciente, ligar procurando pela técnica X. Eu quero um psicólogo da cognitiva comportamental, eu quero um psicólogo da psicanálise, eu quero um psicólogo da psicodrama, eu quero um rogeriano, eu quero um junguiano, eu quero um... Eu acho que o que você tem que querer um psicólogo no qual você pode confiar, um que perceba que tem uma cabeça ampla de trabalho, que você percebe que você pode contar. Por quê? O mais interessante é que o psicólogo aplique a técnica que funciona para você, que é a que você está precisando, que é a que ele percebe que vai dar certo para você. Porque não adianta o profissional querer encaixar o paciente dele na técnica que ele tem, que ele estudou. Ele é que tem que se encaixar na necessidade do paciente, né? Então, por isso que eu acho, as pessoas ouvem falar dessa abordagem, daquela, nossa, isso é legal, então vai ser bom para mim. Né? Toda abordagem chega em algum lugar, toda abordagem é boa, senão não estaria aí sendo utilizada. Mas enfim, mas tem alguns caminhos aí que os psicólogos podem trabalhar. Um deles é compreender a dinâmica dessa pessoa que feriu, né? Essa pessoa que te negligenciou, essa pessoa que te traiu, essa pessoa que fez isso contigo. Qual era o contexto dela? Qual era a necessidade dela? Qual era a fragilidade dela? A gente faz isso para compreender. Perdoar vai depender até de o que você entende por perdoar. Eu gosto de entender a palavra perdão como um acordo que você tem consigo mesmo, não com a outra pessoa. Um acordo que você tem consigo mesmo de que aquilo não vai mais te afetar tanto, você não vai mais deixar aquilo modificar a tua vida, influenciar a tua vida, você vai viver leve dali para frente. Um outro caminho pode ser parar de negar e sufocar aquele sentimento que você teve lá naquele momento, lá na hora. Que as pessoas costumam fazer isso. Ah, mas já passou, mas já faz tanto tempo, e acaba não se dando o direito de entrar em contato com aquele sentimento que normalmente, na época, no momento do acontecido, você não tinha nem condições de entender e perceber o que estava acontecendo com você, então você não tomou contato com ele. Então você se permitir em algum momento tomar contato com esse sentimento, sentir o que tem que sentir a raiva que tem que sentir a dó de você que você tem que sentir, sinta agora, para sentir uma vez só, para sentir dessa vez e falar, pronto, já vivi esse sentimento que eu deveria ter vivido em algum momento, mas é agora, não importa que é mais tarde, para você conseguir continuar, conseguir seguir em frente. Outro caminho pode ser buscar novas formas de perceber quem realmente você é, perceber a força que você tem, não se limitar àquela pessoa frágil daquele momento, né, que não tinha reações, que não tinha condição de reagir, que não tinha condição de entender, de perceber o que está acontecendo, nem de entender os seus direitos. Né? Passado o tempo, você vai adquirindo mais força. E como eu já vi uma pessoa falando uma vez, se algum ser humano demonstrou capacidade, uma capacidade X, significa que isso é do ser humano, está na semente, é só uma questão de você encontrar essa semente e desenvolver ela. Então é possível. Um outro caminho é desenvolver você como seu próprio protetor. Se tiver pessoas que te acolham, que te acompanham, maravilha. Às vezes não tem, então perceber que você pode ser essa pessoa que se acolhe. Você é a pessoa com quem você pode contar para te defender. Você é a pessoa que pode interagir com outras pessoas de uma forma saudável, de uma forma bacana, se colocando, sendo assertivo e entendendo os seus direitos, o seu lado, né, os seus sentimentos. Né? E entender que agora você está em outro momento de vida, onde situações positivas são bastante possíveis, porque é muito comum numa ferida emocional a pessoa generalizar, sentir que aquilo que aconteceu naquele momento do passado representa todos os momentos da vida e com todas as pessoas que entram na vida dela. Então você conseguir filtrar e falar, não, tem algumas pessoas que são assim, que são cruéis, que passam mensagens negativas a meu respeito, que tem uma imagem ruim e quer me convencer de que eu sou aquela coisa ruim que ela está falando, mas você perceber que não, outras pessoas são diferentes, pensam diferentes, tem bastante gente legal no mundo para você identificar quem são as pessoas bacanas e se relacionar com elas.
Isso é bem importante. Então pensa nisso. Sozinho tá difícil, pensa no profissional para te acompanhar. Se um dos nossos for escolhido, vai ser muito bem recebido, ou então pensa aí de forma geral, não precisa ficar fixo aqui, né? Como eu falo, claro, um dos objetivos desse canal é apresentar a minha equipe, mas todos os psicólogos com certeza podem trabalhar muito bem. Obrigada por me ouvir.